Buenas, gurizada. Olha só onde é que eu tô e quem que tá estrelando o nosso vídeo de hoje. Ela mesmo, de novo. Nossa maré 1.8, a gente montou o motor, vocês viram aí, né? O carro ficou bom, 100%, entreguei pro nosso amigo Diogo. Mas mais ou menos 1.000 quilômetros depois de montar o motor, acredito que não nem deu 1.000 quilômetros, deu sei lá, 700, 750 quilômetros. O que aconteceu? O Diogo começou a reparar um barulho no motor. E aí um dia o carro meio que deu uma falhada e tal. O que acontece? Eu vim aqui para ver o que era esse barulho porque a gente imaginava que era tucho, que não havia carregado os tuchos, né? Porém, quando eu cheguei aqui eu vi que o barulho de tucho tinha cessado e parecia um barulho de correia roçando. Aí pensei que fosse o tensor, pensei que fosse a correia. E aí, já que eu tava aqui, já que eu ia vir aqui, eu trouxe, né? Vocês não reparem a bagunça, eu trouxe. Siga na direção sul na rua. Vocês não reparem na bagunça, eu trouxe um variador, tá? Que tá o variador que tava no carro. Ele tem uma folguinha, tá? Achei que fosse dele sim o barulho. Aí então, trocamos o variador do bicho e o barulho não parou. Aí o que eu conversei lá com o Daltor, com o meu retificador lá. Vou tirar o cárter para olhar. Aí o que nós fizemos? Tiramos o cárter tá aqui no chão. Eu só encostei agora a bronzina, o mancal no caso. O barulho ele vinha aqui, né, da frente do motor, parecendo o cabeçote. Aí encostei esses dois parafusos, né, porque eu tirei esse mancal. Esse mancal e o do quarto cilindro, tá? E aqui, pessoal, vocês vão acompanhar agora num videozinho que eu fiz para mandar lá pro Daltor a folga que tá esse pistão no bloco. Acompanha aí. Daltor, olha só o primeiro cilindro. Lá em cima, ó, na saia, dá uma acompanhada. Eu tô achando muita folga nisso aqui. No caso aqui, ó, no pino eu sei que todas tem. Mas olha lá. Lá em cima, ó. Tá vendo? Lá, ó. E agora vocês vão ver a folga desse cilindro aqui, ó, que tá 100%, acompanha. Ó, Daltor, quarto cilindro. Nada de folga. Nada, nada, nada. Não consigo fazer pra ti. Nada de folga. E outra, para subir e descer o pistão do quarto cilindro, pensa no peso. O primeiro cilindro tá livianinho. Aqui nada, nada de folga. E o bronzeamento, cara, o bronzeamento tá novo. Parece mais novo do que quando eu tirei da caixa. Pois bem, pessoal, nessas duas filmagens vocês acompanharam que o veículo, quando eu montei, né, a primeira coisa que a gente faz quando o carro monta, a gente bota pistão por pistão em PMS, né, mexe ali o pistão no cilindro, e esse carro não havia folga nenhuma, o motor ficou justinho, justinho. E alguma coisa aconteceu e fez com que o pistão ficasse menor do que o cilindro e tá batendo saia. É um barulho de saia. Característico dos motores é a 111, o motor AP tem um barulhinho de saia, enfim. Porém, aqui a gente fez um motor todo novo e colocou pistões Suloy 1 mm novos e anéis metal leve 1 mm. Não era para isso estar acontecendo. O que eu vou fazer? A gente optou, tirou aqui, viu que era essa folga excessiva. Só tem duas possibilidades, tá? Ou falha no material ou os pistões são falsificados. Eu comprei pelo Mercado Livre. O que nós vamos fazer? Eu tirei o cárter, conferi, agora eu vou torquear as bielas ali, que eu estou esperando um torquímetro, tá? Que o nosso amigo da EA foi conseguir para nós. Vou torquear, vou colar o cárter de volta e daqui de Cachoeiro do Sul eu vou pegar a maré e vou seguir lá para a retífica, e lá na retífica a gente vai fazer todas as conferências necessárias, e se precisar tirar o bloco o carro já está lá, se precisar fazer alguma coisa o carro já está lá, e a gente vai trocar esse jogo de pistões por um jogo de pistões Apex e vai verificar a necessidade de troca dos anéis. Se precisar trocar os anéis, a gente vai trocar os anéis para que fique tudo 100%, tá? Nunca tinha tido problema com Suloy. Esse é o primeiro carro, por isso que eu não posso falar mal da marca, não posso dar a minha opinião, porque eu não sei se os pistões não são falsificados, tá? E se teve uma falha no material,
vocês bem sabem a burocracia que é para conseguir o ressarcimento disso, né, através do Mercado Livre, lá, enfim. Isso vai ser uma baita de uma novela e não é nada garantido que nós vamos conseguir o valor, né. Por volta de 420 saiu esse jogo de pistões. O jogo de pistões Apex sai 410, 415, mas como Apex eu nunca montei maréia, pistão no caso, né? Já Sulói já alguns, então eu fui na Sulói. Agora a gente vai pro Apex só para não correr esse risco. Ah, tô vendo porque não compra um pistão unitário? Não, aqui a gente não vai trabalhar dessa maneira pra gente não correr nenhum tipo de risco, né? Aqui as correias ainda estão, a correia ainda tá sem a capa, né? Que a gente vai montar o mínimo aqui só para levar o carro até Porto Alegre. Dá mais ou menos 230 km daqui lá. Então, até Gravataí no caso, né? Então, é bem tranquilo. Tá, pessoal? No mais é isso aí, atualizações nos próximos vídeos. Pois olha aí então, gurizada, estamos mais uma vez a bordo da JKH, a famosa maréia que era do meu pai. Pois bem, gurizada, pois é, vocês viram aí, né? Deixa eu fechar aqui as saídas de ar aí. Nem sempre sai tudo como a gente imagina, né? A gente tá aqui nela, a rodovia aqui, o limite de Cachoeira até Porto Alegre, antes que alguém fale, é 100 por hora, tá? A gente tem um 10% aí do painel, então a gente anda a 105 ali, que não tem mistério, não tem erro. Neste entardecer do Rio Grande, nós vamos trocando uma ideia aqui, que começou a querer me dar sono, e nada melhor do que trocar uma ideia com vocês aí, pra gente poder compartilhar e partilhar conhecimento, tá, pessoal? Pois bem, pessoal, o que eu sei sobre a Sulói, tá? A Sulói é uma excelente marca de pistão, tá? Tanto que eu já usei 2 vezes, né, pistão Sulói, e nunca tive problema, tá? Mas como eu não tive problema, o Caio lá do Opala na Veia tem um Vectra 2.2 que ele montou um pouquinho mais forte para ele, tá? E o carro, ele montou o carro, andou com o carro agarrou, né, a parte de baixo. Aí montou, fez tudo certinho, andou o carro agarrou de novo a parte de baixo. E aí sarou só depois que ele montou e fez o uso de pistões originais. Então as 2 vezes que ele montou com o pistão Sulói deu esse probleminha. O que eu vou dizer pra vocês, tá, pessoal? Não posso botar a culpa na Sulói porque eu não sei. Eu não fui lá na Sulói, tomei um cafezinho e comprei o pistão lá. Eu comprei pelo Mercado Livre, né? Ali na frente, aquela viatura preta ali é o nosso Sentra, tá? O Sentra que a gente fez o câmbio automático, tá ali o meu pai. E eu tô levando o carro pra onde? Eu tô levando o carro pra retífica, lá onde foi feito o motor, lá no Daltor, pro Daltor dar uma averiguada nisso aqui, né? Até mesmo pra eu poder ter um parâmetro dele, né? Uma coisa que nunca aconteceu comigo, então a gente vai fazer uma análise lá no pistão, vai ver se é o pistão o problema, se foi erro de retífica, o que foi, né? Mas assim, tudo indica que erro de retífica não foi, pelo seguinte, se fosse um erro de retífica, vamos dizer assim, o carro teria batido saia, pino, seja o que for ali que está batendo, no primeiro funcionamento, né? E não, muito pelo contrário, o carro pegou de primeira, tinha uma compressão muito harmônica ali, né? E aí de uma hora para outra deu isso, né? Então a gente acredita que seja um probleminha aí da peça. Pode ser um pistão falsificado? Pode, tá? A gente não tem uma curadoria no Mercado Livre antes de tu anunciar alguma coisa, né? Então fica um pouco mais complicado. Porém, eu acredito que é difícil, né? A falsificação do pistão Sulói, mas a gente não pode descartar essa possibilidade. Pode ser um pistão com defeito que dizia 83 milímetros na face dele em cima, e na verdade ele tem 82,5, pode, mas aí o Daltor daí teria visto, né? Essa que é a questão.
Mas a gente vai desmontar, a gente vai conversar novamente sobre isso, tá? O que aconteceu aqui? A reclamação inicial do Diogo era o seguinte: Talvani, o carro tá batendo muito tucho, é normal. Para vocês aí do outro lado da telinha que não estão acostumados com isso, sim, é normal. Às vezes, dependendo do cliente ou do caso, a gente carrega os tuchos fora do carro, né? A gente bota o tucho num potinho de óleo e vai apertando ele até ele carregar. Mas aqui nesse caso foi feito isso, enfim, o carro ficou perfeito, tanto que eu tirei o comando da bancada da admissão ali para trocar o variador de fase e apertei os tuchos no lugar, todos os tuchos estavam carregados, então problema de tucho o carro não tinha. E com uma chave de fenda e o nosso aparelho master, chamado chave de fenda no ouvido, encostando no cabeçote, o barulho vinha de cima, né? Inclusive ergui o carro uma maré passando no sentido contrário. O barulho vinha de cima no cabeçote, né? Batia ali na ponta da chave de fenda. Eu pensei comigo, olha, é um barulho proveniente do variador de fase, um barulho um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas paciência. Inclusive o variador de fase desse carro eu abri ele, né, e tal, refiz ele naquela técnica milenar lá das duas molas, enfim, porque ele tava com um pouquinho de folga assim. Então eu já imaginei que, de repente um variador que deu um problema na carcaça, né? A gente não consegue ter esse domínio assim, né, também. Então, troquei o variador, não precisou trocar a correia dentada, porque a correia dentada tinha pouca quilometragem, poucos dias de uso, né? Pouco mais de 20 dias de uso. Então a gente não se abalou por isso. Montei tudo no carro, funcionei, o carro bateu, mesmo barulho de bateção. Até inclusive se alguém tiver um fone um pouco mais avançado aí, vai escutar a batida no próprio áudio do celular, porque dá para escutar aqui de dentro do carro a batida lá fora. É uma batida bem feia, parece biela realmente. Então eu disse pro Dalton, posso tirar o cárter? O que tu acha? O Dalton disse assim, não, tira e vê o que houve. Tirei o cárter, tirei o bronzeamento do primeiro cilindro e do quarto cilindro, bronzeamento novo, impecável, igual do dia que eu tirei da caixinha para conferir se tinha vindo tudo certo. Perfeito, uma coisa assim linda, né, de se ver. E lubrificação assim a milhão, brequim polido, assim, uma coisa, olha, vou contar para vocês, negócio de primeira mesmo. Mas aí no chacoalhar ali a biela, no balançar a biela para um lado, para o outro, para frente e para trás, tem uma folga que se enxerga por baixo entre o pistão e o cilindro. No quarto cilindro isso não acontece, e o arraste do pistão do quarto cilindro e do primeiro cilindro, ele tá bem diferente, né? O primeiro cilindro tu solta lá e com o próprio peso ele desce, tu sobe ele e com o próprio peso ele desce. No quarto cilindro já isso não acontece, tu tem que fazer um pouco de força, né? E tudo indica que seja um defeito no material do pistão, né, do primeiro cilindro. Não tirei o mangal do segundo e do terceiro até por uma questão de assentamento e tal, né? Não que seja errado tirar, mas é porque eu não estava ali no momento com as ferramentas de precisão, né? Torquímetro, goniômetro. Aí o Dayan foi lá e arrumou um torquímetro para nós, e o goniômetro usado foi um aparelho avançadíssimo da década passada, né? Que é o CD. Então a gente fez mais ou menos ali no olho e tal. E o que eu tenho para comentar para vocês assim, é que me arrependo de não ter comprado pistões Apex. Só isso que eu tenho para dizer para vocês. Os pistões Apex até 25, 30 reais mais barato. E me arrependo de não ter comprado. Agora com o carro baixo assim, ó, eu vou baixar uma cortinha aqui e acho que vocês vão escutar o barulho. Ó, vocês escutam?
Ó, parar de acelerar, o barulho vai parar. O barulho sobe. Ó, silêncio total. Barulho. Interessante, né? Isso caracteriza a saia ou pino, tá, pessoal? A gente poderia viajar na maionese que dizer assim, não, mas o Diogo errou uma marcha, blá blá blá. Só que a gente sabe que isso não aconteceu, né? O Diogo, passei as instruções todas para ele. Período de amaciamento do motor, e ele também estava cuidando toda essa questão, né? Então, a princípio, culpa dele não é. O carro tinha que andar assim para poder carregar tucho, para haver um amaciamento, para poder assentar as peças. Então não tem nada a ver com... Desculpem os cortezinhos, é por causa que o GPS tá ligado também, daí ela fala e fica no vídeo. Não tem nada a ver com o uso do carro, tá, pessoal? O carro precisa ser usado. Não pode ser submetido, assim, vamos dizer, a trânsito pesado, de cidade grande, enfim. Mas viagem é um baita ambiente para submeter o carro. Então, assim, vocês devem estar escutando barulho aí. Se alguém quiser botar o fone, vocês vão escutar. E daí vocês me dizem, tá, o Vânio do céu, mas tá viajando com o carro assim? Sim. Eu tirei a tampa das bobinas, não montei de volta a capa da correia dentada, não montei o protetor do cárter de volta e tô fazendo essa viagem de 230 km mais ou menos, que dá da Cachoeira até ali a retífica do nosso amigo Dalton, e vou deixar o carro ali, tá? Vou combinar com ele para ele abrir e ver o que aconteceu. Afinal de contas, não tem como fazer aquela mágica que o pessoal sempre fala, eu abro por baixo, troco os anéis por baixo. Não tem como, tá? Troco os anéis, ou troco o pistão por baixo. Aí o que eu falei pro Dalton fazer? Para ele abrir, ver o que houve, me dizer se precisa comprar anéis, e aí eu vou comprar um jogo de pistão Apex. E o primeiro cilindro ali, que é o afetado, a princípio não riscou, não aconteceu nada. É um defeito na peça, no pistão mesmo. Vou só dar um pausezinho aqui, que tem um caminhão na minha frente e um caminhão atrás. Eu vou pegar com as duas mãos aqui para poder resolver essa situação. Então, pessoal, vamos ver onde que eu parei. A princípio, é um defeito na peça, no pistão mesmo, tá? A gente vai abrir e vai ver o que aconteceu. Tem um caminhão aqui na minha frente, vamos maneirando. Só um minutinho aí que eu já volto. Então, assim, né, pessoal, a gente vai abrir e lá depois, com a nossa análise e a curadoria do nosso amigo Dalton, a gente vai conseguir ter um parâmetro, né, para ver o que aconteceu com esse cilindro, se foi o pistão, enfim. E eu acho que vai ser um pouco burocrático a tentativa de devolver esse pistão, né, esse jogo de pistões, mas a gente tem que fazer essa tentativa. A gente sabe que foi montado tudo no maior carinho possível, no maior capricho possível, para que isso não, justamente para que isso não acontecesse, né? Então eu fico, na verdade, não me nego a vir, fazer, enfim, isso aqui tudo não tá tendo custo pro Diogo, né? Ele só pagou o combustível, né? E até me presenteou ali com um jogo de rodas pelo esforço. Então a gente sabe que a situação é tão difícil para mim quanto é tão difícil para ele quanto para mim, né? Tu tem que sair lá de Carlos Barbosa 10 para as 4 da manhã, eu acordei hoje, para poder dar tempo, né? Chegar ali num horário bacana para poder fazer todos os diagnósticos no motor. Então a gente não queria estar passando por essa situação, não queria estar submetendo o Diogo a andar a ficar a pé, andar de carona, né? Isso e aquilo, ainda mais nesse momento que nós estamos agora, né? Com toda essa reclusão, vamos dizer assim, do coronavírus. A gente, qualquer trabalho, qualquer serviço que aparece, a gente está abraçando de qualquer maneira, e porque não é fácil, não tá tão simples a coisa, né? Então, na verdade a gente fica triste, né? Porque foi feito tudo no maior carinho possível. Eu sei que o Dalton lá faz para que dure, né?
mas tolerância sempre no meio das tolerâncias, né? É um serviço caprichado. Vocês viram as fotos, vocês viram os procedimentos. E quando eu montei, tipo, a primeira coisa que eu faço meio que por desencargo de consciência e para mim ter uma noção e ter uma base, quando eu tenho um motor que deu um problema de, sei lá, queimou junto do cabeçote, o que eu faço? Eu abro, eu ponho em PMS cilindro por cilindro e balanço, né? Ali o pistão para me ver a folga que ficou. E sempre que é retificado, a folga é mínima, é quase imperceptível a olho nu, assim, né? Então eu tenho aquilo ali, uso aquilo ali depois como base para carros que queimaram junta de cabeçote, ou enfim, né? E aí, nesse carro aqui eu conferi no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto cilindro. A folga era zero, não tinha folga, não tinha nada. Tanto que eu montei o carro e medi compressão, tava batendo quase 14 bar, parelho, né? 14, 13,1, quase 14, entendeu? Então, e o carro, no mesmo dia que essa batida apareceu, essa batida de saia aí, o carro meio que apresenta uma falha, assim, alguma coisa assim. Mas eu acredito que daí o sensor de detonação desse carro esteja reconhecendo isso como detonação. E aí mexe com o ponto de ignição do carro e o carro dá aquela enfraquecida. Então... E outra, como esse pistão tá leve para subir e descer, lá no primeiro cilindro, a gente pode haver ali, né, uma perca de compressão, né, naquele primeiro cilindro. Eu sei que na lenta ele não tá liso, ele tá meio né, uma característica de compressão, né. Mas enfim, a gente vai tirar o cabeçote, o Daltor vai fazer um conferes. Se não precisar fazer nada, a gente não vai fazer nada. Se precisar dar um passezinho, a gente vai dar um passezinho. E aí, como o bloco não tem P, não tem nada, a gente vai colocar uma junta de aço nesse carro, já que mais era pela pressa. O Diogo tinha um pouco de pressa com o carro, a gente já tinha essa junta do cabeçote, esse jogo de juntas Mali. Então a gente não quis comprar uma junta, não quis esperar o período que ia demorar para chegar a junta, né? E aí eu vou comprar uma junta de cabeçote de aço lá da Generale, da General Juntas no caso, né? E aí tem tudo para ficar o mais durável possível, né? Enfim, pessoal, eu vou desligar aqui agora e vou encostar no próximo posto que eu ver para mim botar uns trocados de gasolina aqui até chegar lá no Daltor. E aí depois, de repente, eu volto aí, converso mais um pouco com vocês, atualizo os projetos lá da oficina e a gente vai conversando mais um pouco, trocando uma ideia bacana nessa viagem aqui de Maré 1.8, a famosa e apelidada carinhosamente por 1008. Pronto, gurizada, abasteci ali, botei R$50, certo? Foram próximo de 12 litros e meio de combustível, agora estamos tranquilos. Tudo indica ser lá o primeiro cilindro, e se vocês já tiveram contato, alguém do outro lado da tela já teve contato com um carro que passa compressão para a parte de baixo, vocês vão entender o que eu vou dizer agora. Eu parei o carro ali, enquanto o frentista estava abastecendo, eu senti um cheiro de óleo, fui lá abrir o capô, a correia dentada ali, a galera toda daquele lado ali tá lavada de óleo. Mas o carro, por incrível que pareça, baixou pouco e nada de óleo. O óleo ainda tá quase no máximo, que nem eu tinha deixado quando eu fiz a troca. Então, assim, ou houve um problema muito sério no pistão que deformou os anéis nesse primeiro cilindro ali, e aí não tá vencendo passar tudo pelo suspiro, né? E aí ocasiona vazamento no motor. Por tudo que é lugar, vai vazar pelo lugar mais frágil, mais fraco, né, vamos dizer assim. Então vazou ali pelo retentor dianteiro do virabrequim. Mas
Como a gente vai ter que desmontar tudo ali, então a gente lá lava e ajeita tudo certinho, bota um retentor novo. Eu tenho lá retentor dianteiro da Minha Maré e a lenta do carro tá meio instável, ela tá meio né, indicando que é o primeiro, indicando que já tá afetando na compressão nosso primeiro cilindro. E o carro ele já não tá com todo aquele gás que ele tava quando a gente montou o motor, então tá crítica a situação, mas falta só 80 km para ir devagarinho, assim, entre 100 e 110, o carro não força, a gente chega lá e vai dar tudo certo.